Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marcelo Macedo e eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre problema e solução. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns avisos aqui importantes para que esse vídeo consiga realmente contribuir para a sua jornada dentro do Hacking Help. Antes de mais nada, durante o vídeo, eu vou tentar passar dicas e passar exemplos para vocês vocês consigam entender um pouco da importância desse momento de problema e solução, porque dentro da minha carreira, dentro da minha experiência profissional, eu vi que todos os projetos e todas as empresas que obtiveram sucesso tiveram nesse momento um cuidado maior e fizeram muito bem feito. Quando faz bem feito essa parte, esse alicerce dessa base, você consegue construir projetos e empresas com relativo sucesso. Não é garantia de sucesso, mas aumenta a sua probabilidade de sucesso, tá? Então, eu peço que vocês assistam até o final desse vídeo, que vocês voltem à vontade aqui, voltem até onde vocês acham que não entenderam, repassem o vídeo, revejam o vídeo, enfim, usem e abusem dele, porque isso aqui é uma ferramenta que eu estou tentando dar para vocês, de conhecimento, para que vocês usem realmente, tá legal? Então, antes de começar a falar de problema e de solução, eu queria explicar para vocês que, apesar de eu separar didaticamente, não tem como desassociar eles, tá? Então, tudo que eu falar para problema, ele vale para solução também. Pode ter outro nome, mas a teoria que está por trás é igual, é idêntica, tá? Então, o que é mais importante é entender que, ao invés de você ter uma ligação direta de problema para solução, você vai construindo problema e solução, construindo essa relação durante a jornada. Ou seja, não desassocie a solução, porque senão você vai resolver o problema, você vai estar se livrando dele. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que a gente está, eu convido você para vir para minha casa e a gente, em um determinado momento, sai de casa. E aí a gente observa que a nossa rua está molhada, a minha rua está molhada. Aí eu chego para você e falo, pô, o que aconteceu? Você imediatamente pode responder, choveu. Mas olha o que você acabou de fazer. Você jogou fora um monte de outras possibilidades, um monte de outras hipóteses. Pode ter acontecido que alguém lavou, você pode ter passado um caminhão-pipa e ter tido um acidente, pode ter tido algum problema na tubulação de água. Repara que existem outras hipóteses. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é que problema, na verdade, é uma hipótese. E aí eu preciso investigar essa hipótese, eu preciso saber o que está acontecendo, o que há por trás dessa hipótese. Então, voltando novamente à calçada molhada, eu posso perguntar para o porteiro. Porteiro, o que aconteceu? E ele pode falar, choveu. Ah, por que então a calçada está molhada? Porque choveu. Eu não perguntei como, eu perguntei por quê. Então, a partir desse momento, você começa também a entender que por trás de um problema há um outro problema. Então, existe um metaproblema. É esse metaproblema que você tem que resolver. Se você resolve esse metaproblema, você resolve o problema. Então, é ele que você vai acertar. Então, repare que eu perguntei os porquês. Porquê do problema? E eu perguntei para alguém. Então, já vou dar duas ferramentas para vocês, uma ferramenta mais coringa e uma metodologia para usar essa ferramenta. A metodologia é conversar com as pessoas, com o maior número possível de pessoas, mas é conversar, é falar com as pessoas, não é fazer um formulário de uma pesquisa, ok? Isso é outra coisa. O que você precisa agora é realmente falar com as pessoas e perguntar para as pessoas o porquê daquilo. Então veja que a ferramenta que você vai usar, que é uma ferramenta coringa, é o 5 porquês, o porquê do porquê do porquê. Pergunte por quê, estresse o porquê das pessoas. Vamos voltar lá no porteiro. Pô, por que a calçada está molhada? Porque choveu. Mas por que choveu? Porque as nuvens estavam carregadas. Eu já cheguei no segundo porquê e já entendi que nuvens descarregadas é um bom indício para chuva. Agora, tome cuidado, e aí vai a dica dentro desse processo de perguntar, o falso positivo e o falso negativo. É possível acontecer isso. Vou dar
um exemplo dentro dessa coisa da calçada molhada e um que aconteceu de verdade. O primeiro, eu posso chegar lá no porteiro e perguntar: por que molhou? Por que está molhado? Ele vai falar assim: eu acho que choveu. Pronto. Apesar de estar bem claro que o acho vai estar distorcendo o processo, ele foi uma pergunta que faz sentido. A resposta dele foi: a minha pergunta faz sentido. Então eu vou assumir que choveu. Você errou. Viu que um falso positivo pode distorcer a sua análise? Então cuidado com isso, é muito importante essa dica. A outra, que é o caso que eu vou trazer para vocês, eu sou ruim de nomes, tá, gente? Então eu vou falar aqui rapidamente para vocês. Uma influencer tinha milhões de seguidores, milhões de fãs, e ela fez uma pergunta: se eu vender uma camisa, vocês compram? Eu só preciso vender 100. Ou uma quantidade X lá, pequena. E aí todo mundo falou: não, claro que sim, compraremos. Quando ela botou para vender, 36 ou 26 pessoas só que compraram. Ela ficou indignada, falando que ela tinha sido enganada pela base de fãs, que os fãs não gostavam dela. Ou seja, ela questionou, na verdade, a sua base, a sua amostra de pessoas que conversaram. Ela não questionou a pergunta. E a pergunta foi horrorosa, porque ela perguntou se a pessoa compra. Ela deveria perguntar. A pergunta correta era: se eu vender uma camisa, você compra e por que compra? Ou seja, eu tenho que saber os motivos que estão por trás. O metaproblema também da compra. Então, ela deveria não questionar e reclamar do que aconteceu com ela, com o retorno que ela teve, mas, na verdade, a pergunta foi equivocada. Então, reparem, como eu falei no início, que se você fizer uma análise melhor, uma análise bem feita nessa hora, a chance que você vai ter de sucesso é maior, tá bom? Bem, falei de problema, falei agora também de investigação, do método para você investigar, que é a conversa, porque estou trazendo dados, comunicação, estou trazendo informação. Agora eu vou para a parte de solução. Como eu falei, solução vale para o problema, né? Tudo que vale para um vale para o outro. Veja que teve um detalhezinho que eu deixei agora para fazer essa transição, que é para você saber assim, como é que eu vou descobrir que um problema é bom? Como eu vou descobrir que aquele problema é legal? Bem, é uma questão de escala. Então, a dica que eu vou falar para vocês em relação a saber se você tem um bom problema e uma boa solução, tem a ver com a escala. Então é o seguinte: se você tem um problema que está investigando, um problema que é só seu ou só meu, ele não é bom. O impacto é pequeno. Nosso é pequeno. Para alguns é pequeno. Para muitos não. Para muitos já é interessante. Já é legal. Já está valendo. Mas se for para todos é excelente. É muito difícil você arranjar um problema para todos, tá? Tem uma raridade aí. Mas é possível, tá? Não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, a solução também vai responder essa escala. Ou seja, essa solução ela vai ser para todos ou para muitos, não apenas para alguns. Então, agora você começa a ver que a escala, esse termo escala, entrou dentro do nosso processo. Bem, como eu vou para a solução? Nesse momento, você vai ter que também criar hipóteses de solução, igual a gente criou hipótese de problema. Então, se eu tenho problema A, eu tenho a hipótese que atende ao problema A. Entendeu? É um jogo de relação, simples. Eu tenho um problema A, solução A. Eu tenho um problema B, solução B. E assim vai. Eu tenho um problema A, eu fiz a solução A, não funcionou. Você pode, a qualquer momento, voltar a investigar. Porque esse nosso processo aqui, nossa metodologia aqui, ela é não linear. Ou seja, elas são etapas, mas eu posso voltar a qualquer hora para qualquer uma delas, pulando etapas, inclusive. O que é importante é passar por todas. A ordem a gente pode mudar de acordo com as dificuldades e com o que está acontecendo ali no momento do estudo do objeto, tá legal? Então pense sempre assim: eu posso voltar a hora que eu quiser. E mais, por não ser linear, ou seja, não linear o processo,
ele também vai te ajudar a considerar que o erro é aprendizagem. Então, o erro é informação. Então, não fique assustado. Errei, pode voltar, calma. Você realmente tem um problema de tempo, existe um tempo que está acontecendo as coisas, mas não se assuste. É normal o processo ser dessa forma lento no começo, amarrado, parece que não está andando. De repente tem um estalo, que é a hora que você consegue conectar a solução ao problema, as pessoas começam a enxergar isso e aí acelera de uma forma incrível. É um testemunho que eu dou que esse método nunca me deixou na mão, eu até brinco que em todos os momentos que eu usei, eu não tive nenhum problema com eles. Então, vamos pensar agora na solução, na validação. Lembra que você investigou falando com as pessoas sobre o problema? Você vai perguntar para as pessoas a mesma coisa. Você vai botar as pessoas para usar. É um teste. Entendeu? Você tem lá o seu projeto lá, testa ele. Ah, testei com 2, 3 pessoas. Ótimo. Testa e veja esse teste. Olhe para ele e fale assim, pô, esse teste está funcionando. Está me retornando informação. Então, essa solução e esse problema, eles vão andar juntos. Quanto mais rápido você fizer isso, mais informação você vai ter, mais quantidade de eventos, de hipóteses você vai ter, aumentando a sua chance da sua probabilidade. Então, não deixe de testar, ok? Todas as coisas que você ouvir ou que você afirmar do seu time, enfim, você chegar e, eu acho, eu tenho certeza, e se você não trabalhou e não investigou e não validou, isso está errado, ok? Descarte isso imediatamente. Isso não é a forma correta de trabalhar. Você vai enviesar todas as suas análises, isso não vai funcionar. É importante que quando você está conversando com alguém, que você seja convencido que aquilo ali tem um rigor por trás e não um achismo. Eu não posso ser o porteiro que fala assim, eu acho que choveu. Não, ele tem que me falar assim, porque choveu. Aí eu vou falar assim, você estava aqui? Você viu a chuva? Por que você estava aqui? Por que você viu? Ah, eu vi porque ouvi o barulho e vim correndo e vi a chuva. Ah, interessante. Ou porque eu tive que abrir o guarda-chuva. Ah, você está me dando evidências, indícios que choveu é o certo. Tá bom? Bem, na construção da solução, também olhe para o mundo. Não fique preso a situações geniais, entendeu? É muito difícil isso acontecer. Eu, para falar a verdade, em todos os eventos que eu já participei, não tem genialidade. Eu gosto de chamar a atenção para 2 casos. Um é do Ford e o outro é da própria Apple, que o Ford não inventou o carro. A Apple não inventou o celular, mas eles trouxeram para dentro desse objeto carro e desse objeto celular uma visão diferente, porque aí sim é a dica chave de ouro disso tudo, que você consegue enxergar em algo que todo mundo está enxergando algo diferente. Não é descobrir algo que ninguém está vendo. Não é isso. Ah, ninguém vê, então eu sou genial, eu estou inventando. Não. É muito raro esse evento acontecer da genialidade. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. O mais comum é que todo mundo está vendo para um objeto, todo mundo olhando para aquele objeto, e você conseguiu enxergar naquele objeto, aí sim, o que ninguém está vendo naquele objeto. Então, cuidado. Olhem para o mundo, as soluções estão disponíveis por aí. Esse arranjo de solução também é uma forma de você saber responder àquelas hipóteses que você construiu no problema. Então, vou aproveitar e falar do for aqui. Você tem que lembrar que o for, eu não vou com relação ao problema, quando ele começou a buscar a solução, apesar de não ter uma validação histórica sobre a frase, mas atribuem a ele a frase que, se eu perguntasse para os meus clientes o que eles gostariam, eles responderiam cavalos mais fortes. Repara que essa frase, ela foi distorcida para a gente, mas ela está certa no final. Ou seja, o pessoal distorce aquela parte do não ouça seus clientes. Está errado. O método diz ouça muito. E o for, mesmo que não fazendo o método de uma forma estruturada, ele foi intuitivo,
ele fez esse método problema-solução de forma adequada. Porque ele respondeu, na verdade, o anseio do cavalo mais forte. E o cavalo mais forte, no final, era um transporte novo, um transporte mais forte que um cavalo, que é o que a classe média americana tinha, que era a charrete. Então, você vê que a forma como ele pensou estava correta. Tanto que ele depois foi, dentro do automóvel que ele não inventou, responder às hipóteses de problema do seu usuário. Um deles, por exemplo, é o preço. Ele precisava ter um preço acessível para ser concorrente ao seu produto substituto, que era a charrete. Então veja que quando ele coloca o carro como substituto à charrete, ele conseguiu entregar mais um critério, que foi preço. E repare que aquela frase do eu posso entregar qualquer carro, desde que seja preto, qualquer cor, desde que seja preto, você pode ver que nesse momento o critério cor, o critério estético, ele era marginalizado pelo usuário. Mas que depois, aprendendo, ou seja, com a aprendizagem do usuário, ele exigiu isso. Mas isso foi um segundo momento. Estamos no primeiro momento. Então a gente precisa resolver o problema do maior critério, a maior hipótese, que tem a maior escala, e que esse critério atenda o maior número possível de pessoas. Repara que agora está começando a fazer sentido uma coisa com a outra? Então, você precisa ter isso em mente. Escala, hipótese, investigação. Se você tiver isso, aí você vai pegar a ferramenta que eu expliquei para vocês do porquê. E o mais importante é que você tem que responder para qualquer pessoa, de forma simples, a pergunta-chave dessa fase. Qual é o problema que você está resolvendo? Vou repetir para deixar bem claro. Qual é o problema que você está resolvendo? Qual foi o problema que o Ford resolveu? Transporte da família da classe média americana. Simples. Entendi. Simples. Quando você simplifica a resposta, significa que você está certo. Não é um exercício de português, ok? Não é um exercício de redação. Não é isso. É um exercício de lógica. E aí, quanto menor for essa resposta, mais precisa será a sua solução. Porque aí você já está melhorando a sua estratégia. A estratégia de ataque, a estratégia de approach que você vai ter da sua solução em relação ao problema. As pessoas têm que entender rapidamente o que você resolve. Ok? Existem alguns momentos, alguns lugares que vocês podem fazer a pesquisa, que o pessoal vai falar em dores. Você tem que ter uma solução que resolva a dor. É um caminho você procurar uma dor. É possível você, através de encontrar uma dor, é uma necessidade, ok? Que está ali. Mas se você não conseguir simplificar isso, não adianta nada você ficar procurando dor. O mais importante é que dentro desse problema, você consiga analisar o impacto disso. Da mesma maneira que a solução tem que ter um alto impacto. Tá bom? Bem, gente, basicamente é isso. Fui bem rapidinho aqui, eu não quis ficar muito extenso nesse vídeo. Tente pensar na sua lógica de trabalhar que você está fazendo hipóteses, então fique tranquilo, você pode mudar a qualquer momento. É muito comum, quando você está estudando um problema e você ir no metaproblema, perceber que esse metaproblema é maior e melhor do que o problema que você estava inicial. Muito comum. De repente você olha e fala, eu errei aqui, fui para o caminho errado, eu posso ir para outro. Não tenha problema. Muita calma. Segura a ansiedade. Não tenta criar uma velocidade muito grande de querer se livrar do problema. Não se esqueça do chão molhado. Quando você estiver entrevistando, procure emoções, procure verbos. É isso que vai fazer diferença. Os porquês são importantes. Não tenha medo de perguntar para as pessoas gostam de falar, é normal isso. As pessoas têm uma necessidade de falar muito. Também calibre o tempo dessas entrevistas, dessas conversas, para não ficar uma coisa extensa e você só vai perder tempo com muitas entrevistas. Tenta ser ágil nisso. Divida essa função para o seu time, enfim, divida isso. Converse sobre as informações que você está trazendo. Converse até sobre as obviedades que você trouxe. Destrinche isso. Eu falo isso quando a gente está ao vivo, né? Escova, lapida ali realmente um insight ali. Vamos ver se realmente ele tem
se tem algo que está por trás ali bom. Então, lembre-se que se você fizer essa base bem feita e seguir essas coisas que eu falei, essas dicas e esses cases para ilustrar, a chance que você vai ter de fazer um bom trabalho no final é muito grande. Tá legal? Enfim, para encerrar, dois recados finais. O primeiro, parabéns para você que está aí. Você tem a primeira atitude de um ingrediente que é importante para construir um projeto legal, que é a atitude de fazer algo, ou seja, a inquietude de sair do lugar. Você saiu e foi fazer. Então isso, você já tem uma vantagem em relação à sua jornada dentro do processo, ou seja, você está a fim de fazer, então faça. Vai lá e faz. Não deixe ninguém matar a sua ideia assim, porque acha. Então, corre atrás disso. Você já tem essa força, então use ela a seu favor. E no final, se quem quiser me adicionar nas minhas mídias, nas minhas redes sociais, enfim, é só procurar lá qualquer Twitter, Instagram, o que for, LinkedIn, Facebook, é o famoso / Marcelo T de dado, C de casa, Macedo, Marcelo DC Macedo. É só me adicionar lá, enfim, e a gente pode bater depois um papo sobre esses temas, ajudar, posso mandar bibliografia, enfim. Gente, boa sorte, e vocês têm muito que fazer, o trabalho é grande, o tempo é pequeno, mas a pressão aí também é grande e vocês vão conseguir, eu tenho certeza disso. Vai ser ótimo para todo mundo e eu desejo a você uma boa sorte. Valeu? Um abraço aí.